Uhum. Pronto, já está a gravar. Então eu comecei a palestra para entrar na gravação a falar do Martin Brofman e a falar de como ele encontrou um monge que lhe disse que ele se poderia curar, que ele tinha criado o cancro aqui e que era aqui que tinha que ir para se curar do cancro. Então, como eu estava a dizer, ele curou-se através do método Silva e o método Silva dizia que cada um de nós cria a sua própria realidade. E ele começou a ver que as pessoas não se exprimiam assim. As pessoas diziam: aquele homem fez-me aquilo, esta mulher manipulou-me, e isso não exprime essa ideia. Então ele começou a ver como é que ele se descreveria os próprios sintomas do ponto de vista de que ele é que os criou. Então, em vez de dizer eu tenho o braço direito paralisado, ele dizia eu tenho mandado a paralisar a mim próprio. E ele percebeu que isso era verdade, que ele andava muito mais a ser quem os outros queriam que ele fosse e ele tinha-se andado a reprimir a ele próprio. Então isso bateu certo. Então, no sistema do corpo-espelho, nós descrevemos os sintomas assim. Nós descrevemos os sintomas do ponto de vista que cada um de nós é que cria a sua própria realidade. Então, se uma pessoa tem dificuldades em caminhar, por exemplo, em vez da pessoa dizer eu não consigo caminhar, nós dizemos à pessoa: você está-se a impedir a si próprio de caminhar. A pessoa está-se a dar boas razões a si próprias para ficar numa situação em que está infeliz. Está-se a dar boas razões para permanecer infeliz. Ou então, em vez de. Para pessoas que querem ver melhor, por exemplo, querem ver totalmente claro sem óculos, em vez de dizer eu não consigo ver claro, as pessoas dizem há algo que eu não quero ver. E o que interessa quando há um sintoma físico é sempre o que é que se estava a passar na vida da pessoa quando o sintoma começou. Seja qual for o sintoma, é igual para todos. Então, na altura em que o sintoma começou, houve qualquer coisa que causou muito stress à pessoa, e foi um stress muito grande, ou foi um choque muito grande, ou então foi um stress que vem acumular, que vem vindo acumular ao longo dos anos, ao longo do tempo, seja anos, seja meses, e que chega a um pico de intensidade. Quando nós chegamos a um pico de intensidade na nossa consciência, ela manifesta-se no corpo físico como um sintoma. Então, como disse o monge ao Martin Brofman, eh, tudo começa na consciência. Nós trabalhamos com a ideia de que tudo começa na consciência. Vocês são uma consciência dentro de um corpo físico e estão-se sempre a passar coisas à vossa volta. E vocês estão sempre a tomar decisões. Vocês estão sempre a decidir o que pensar e o que sentir em relação às coisas. E aquilo que vocês decidem pensar e sentir deixa-vos em equilíbrio ou então deixa-vos em stress. E claro que o stress é que é o problema. Então, quando o stress atinge um pico de intensidade, ele manifesta-se no corpo físico como um sintoma. Então, vocês podem decidir ter pensamentos diferentes e podem decidir ter emoções diferentes. E se há alguma coisa no vosso corpo e na vossa vida que não está a funcionar como vocês gostariam, e se vocês estão a tomar o ponto de vista de que tudo começa na consciência, de que tudo começa na maneira como vocês pensam, se vocês mudarem a maneira como pensam e mudarem a maneira como sentem, vocês vão ver as coisas a mudarem no vosso corpo e na vossa vida. E o que nós fazemos aqui no sistema do corpo-espelho, nós ajudamos as pessoas a mudar a percepção. Porque, por exemplo, nós trabalhamos com a energia e quando uma pessoa começa a dar curas e é curadora, há certos limites na consciência e nós trabalhamos com a ideia de que tudo começa na consciência. Então, um limite que facilmente a mente poderá pôr é que é muito mais fácil curar uma dor de cabeça do que curar um cancro, por exemplo. Mas na maneira como nós trabalhamos com energia. E seja um cancro, seja uma dor de cabeça ou seja uma pessoa paralisada, tudo isso é energia bloqueada, é sempre energia bloqueada. E a maneira de curar, a possibilidade do sintoma desaparecer, é sempre a mesma: é desbloqueando a energia volta a correr
E quando a energia volta a correr, isso tem um efeito profundo na consciência da pessoa, onde a pessoa pode libertar a tensão, e tem um efeito no corpo físico, onde o sintoma se pode libertar também. Então, para explicar como é que pode acontecer uma cura. Hum, Tenho uma amiga minha que é instrutora do Corpo Espelho, que uma vez foi dar uma cura a um homem ao hospital. Para vocês compreenderem o que é uma cura e como é que ela se pode processar, como é que ela se pode dar. E o homem estava paralisado do pescoço para baixo. Então ele tinha dado uma queda grande, e na altura em que deu a queda ficou paralisado do pescoço para baixo. E quando ela chegou ao hospital, ele estava deitado numa cama, e os médicos, o diagnóstico que lhe deram, os médicos disseram-lhe que ele nunca mais ia poder andar e nunca mais se ia poder sentar, que ele ia ficar deitado no resto da cama para o resto da vida dele. Então ela deu-lhe uma cura com uma das ferramentas com que nós trabalhamos, que é a luz branca. E eu depois já falo disso. Deu-lhe uma cura e ao fim de 15 dias foi lá vê-lo outra vez. E o homem, quando chegou lá, já estava sentado numa cadeira de rodas, contra, contra aquilo que os médicos lhe tinham dito. E depois ela deu-lhe uma segunda cura. E depois da segunda cura, o senhor estava a fazer fisioterapia, já estava em pé, e estava a fazer fisioterapia para poder voltar a andar. Andava com ajuda de máquinas para poder voltar a andar. Então, qual foi a história deste senhor? Para vocês compreenderem como é que uma cura pode acontecer. Este senhor era marroquino e ele tinha ido para o sul de França. Esta minha amiga que dá curas é instrutora francesa. Ele tinha ido para o sul de França, trabalhar para ganhar mais dinheiro. E tinha ido de Marrocos. E ele em Marrocos era um homem muito reconhecido na aldeia dele. Ele era o único na aldeia que sabia ler e que sabia escrever. Então as pessoas da aldeia adoravam, iam todas ter com ele para ele escrever cartas para elas. Quando elas recebiam cartas, iam sempre ter com ele para ele ler as cartas. E ele era uma pessoa respeitada e querida na aldeia. E quando ele foi para o sul de França, ele tornou-se um Zé Ninguém, porque teve o azar de ir para uma cidade que era uma cidade racista, onde as pessoas eram racistas, portanto tratavam mal as pessoas que vinham de outros países e que eram de outras raças. E ele trabalhava, veio trabalhar para as obras e era um Zé Ninguém, era maltratado. E ele disse que no momento em que ele caiu, no momento em que ele deu aquela queda que ficou tetraplégico, ele estava a pensar que o sonho dele era voltar para Marrocos. Tudo o que ele queria era voltar para Marrocos. E o sonho dele era voltar para Marrocos e com o dinheiro que tinha juntado, abrir lá uma merceariazinha em Marrocos e ficar a viver lá. Só que a mulher dele gostava de viver no sul de França, preferia viver no sul de França do que em Marrocos. Depois ele tinha tido filhas já no sul de França, portanto as filhas não tinham grande ligação a Marrocos, elas gostavam de viver em França. E ele, com o dinheiro que ganhava, conseguia sustentar a família e ainda conseguia enviar dinheiro para os pais dele em Marrocos e sustentar os pais dele em Marrocos. E era isso que ele estava a pensar na altura em que caiu. E estava a pensar que ele nunca na vida ia poder realizar o sonho dele, porque se ele realizasse o sonho dele, a família dele toda ia ficar infeliz. Ele ia tornar a família toda infeliz. Ele nunca ia poder fazer isso. Então ele caiu e ficou paralisado do pescoço para baixo. Então a história foi esta. E depois a pessoa que lhe deu a cura falou com ele e compreendeu a história. Portanto, eles compreenderam o que é que se estava a passar na altura da vida dele em que o sintoma começou. E o resultado foi este: foi passado uma cura, ele estava de cadeira de rodas, já sentado, e passado duas curas, estava a fazer terapia para voltar a caminhar. Isto é uma boa história de sucesso. E é para vocês compreenderem como é que uma pessoa cria tensão na consciência que depois cria um sintoma. E depois nós já vamos falar mais um bocadinho disso. Então, o sistema de corpo-espelho, há pessoas a dar consultas do sistema de corpo-espelho e há cursos também. Então, quando uma pessoa vai a um curso, o que as pessoas fazem, nós trabalhamos com imagens bem definidas, porque da maneira como a energia trabalha,
quanto mais clara é a imagem daquilo que nós queremos, do sítio onde nós queremos estar, mais claro é o caminho para lá chegar a energia. Então, nós, ao princípio, quando vamos ao curso, nós definimos objetivos. Quero-me curar disto, daquilo, do que for. Ou então, também, quando estamos a falar de cura, também podem ser coisas na vossa vida que vos estejam a causar stress, mesmo que o stress ainda não tenha chegado ao nível físico. Imaginem, podem pedir para curar, quero ter uma relação harmoniosa com o meu pai, quero encontrar o emprego ideal para mim, quero encontrar o parceiro ideal para mim, o que for. Qualquer coisa que vos esteja a causar stress e que possa ser melhor na vossa vida. Então as pessoas chegam lá e definem objetivos do que querem curar. E depois as pessoas trabalham a pares umas com as outras e num curso as pessoas dão 5 curas e recebem 5 curas. E trabalham a pares sempre com pessoas diferentes. E o que as pessoas fazem no curso é passar por um processo de cura elas próprias. Então, e depois, e ao mesmo tempo, vocês vão aprender a curar outras pessoas, vão adquirir ferramentas que depois podem usar para vocês próprios ou então para curar outras pessoas. E eu daqui a um bocadinho já vou falar mais destas ferramentas. O Martin Brofman, o que ele fez quando o sistema do corpo espelho, o que ele fez foi, quando se curou do cancro, continuar a ser feliz. E aconteceu-lhe, ao mesmo tempo que ele se curou do cancro, que foi um ano depois de ter sido diagnosticado, ele foi ao médico e estava totalmente curado, não tinha nem sequer vestígios de células cancerígenas. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, ele ficou a ver claramente sem óculos. E ele ficou muito espantado por ter ficado a ver claramente sem óculos, porque ele não tinha feito nada para curar a visão dele. Ele tinha usado óculos durante 20 anos e tinha miopia e estigmatismo. E durante 20 anos usou óculos e de repente ficou a ver claramente. Então ele ficou curioso entre o que se passou entre a consciência dele e a visão para ele ficar a ver bem. E começou a estudar, ele despediu-se do sítio onde estava, divorciou-se e começou a estudar psicologia e religiões comparadas para se tentar compreender ele próprio o que é que lhe tinha acontecido. E os amigos dele que sabiam que ele se tinha curado do cancro e que começaram a ver que ele não tinha óculos, quiseram que ele os ajudasse também. Começaram a dizer que também queriam deixar de usar óculos, também queriam ver claramente sem óculos e também se queriam curar de sintomas que elas tinham, então começaram-lhe a sugerir que ele fizesse cursos. E o primeiro curso que ele fez, por causa desta experiência e da visão, foi o curso para melhorar a visão. Então, ele criou a Brofman Foundation for the Advancement of Healing, é a Fundação Brofman. A Fundação Brofman dá 2 cursos, dá o Sistema do Corpo Espelho e o curso da Visão. E há 3 livros, ele escreveu 3 livros e que eu vou-vos mostrar aqui, vou compartilhar a minha tela para vocês verem. Hum, Estão a ver os livros? Ainda não. Não? Tá, deve estar. Ah, já abriu. Ok. Agora estão a ver? Sim? Sim, Ok. Então, o primeiro livro que ele escreveu, que foi o primeiro curso que ele fez, foi este aqui, Melhora a Sua Visão. E o curso da visão, claro que é específico para quem tem Tu problemas. conheces o Martin Brofman? Eu conheci-o, sim, ele já não está entre nós. Fiz vários cursos com ele. Melhora a sua visão, tudo pode ser curado, a E a causa causa interior. interior. Então, Melhora a Sua Visão foi o primeiro curso que ele fez por causa da experiência dele para ajudar as pessoas a melhorarem a visão. E já vi pessoas a melhorarem a visão com isto, seja de presbiopia ou hipermetropia ou estigmatismo, que são aqueles problemas mais comuns que as pessoas têm de visão. Mas também já vimos outras pessoas a curarem problemas de cegueira, problemas de glaucomas e outros tipos de coisas. No final deste livro, do Melhor a Sua Visão, há um programazinho
para as pessoas fazerem. Há um programa que é de um mês, outro de 2 meses, outro de 3 meses, salvo erro. Penso que é assim, não sei se estou enganada no tempo, mas penso que é assim. E também já vi pessoas a deixarem de usar óculos só a fazerem o programa, sem irem a curso nenhum, só a lerem o livro e a fazerem este programa. Então posso-vos dar, se estamos a falar da visão, posso-vos dar outro exemplo de uma pessoa que curou a visão dela, para vocês compreenderem qual é que é o que é o processo, o que é uma cura, porque uma cura é um processo, é sempre um processo. E uma pessoa nunca se cura se não mudar. Quando uma pessoa se cura, que se liberta fisicamente do sintoma, é porque a pessoa mudou a sua maneira de ser, mudou a maneira como olha para o mundo e mudou a maneira como se relaciona com o mundo e como se relaciona com ela própria. Se a pessoa não mudar, a cura não acontece. E o que o Martin Brafman fez foi, ele quantificou tudo o que é. Ele viu muita coisa, andou por aí pelo mundo a ver muita coisa e investigou muita coisa acerca da maneira como a consciência funciona. E ele quantificou e juntou tudo, os ingredientes mais fundamentais que dão à cura a maior hipótese dela acontecer. E uma pessoa que vai a um curso passa por um processo. É tudo ensinado, passo a passo, ensinado e experienciado, vivido. E o que a pessoa vai fazer é passar por um processo. Então nós tínhamos uma rapariga no curso que ela era cega do olho direito, não via do olho direito. E claro, o que nós perguntamos sempre é o que é que se estava a passar na tua vida quando o sintoma começou. Então, quando ela cegou do olho direito, ela tinha 4 anos de idade. E perguntamos-lhe o olho direito, nós lemos o corpo físico, nós aprendemos no curso, ensinamos as pessoas a lerem o corpo físico como um mapa da consciência interior. Então, quando uma pessoa chega com sintoma, nós temos uma ideia do que é que se possa ter passado na consciência daquela pessoa que criou aquele sintoma. E o sistema é muito, muito, muito certeiro, acerta sempre. Então nós vimos que era o olho direito. Nós dividimos o corpo ao meio e para as pessoas que são destras, que é a maior parte das pessoas, o lado direito do corpo é o lado masculino, é o lado da ação, de fazer, do relacionamento com o homem, com homens, consigo próprio se a pessoa for homem. O lado esquerdo é o lado feminino, é o lado das emoções, das intuições e é relacionamento com uma mulher ou com mulheres ou consigo próprio se a pessoa for mulher. E aquilo era uma rapariga que era cega do olho direito e cegou aos 4 anos. Nós vimos logo aos 4 anos o homem da vida de uma pessoa é o pai. Quando uma pessoa tem 4 anos, o homem da vida dela é o pai, irmãos, se tiver irmãos. Então nós perguntamos o que é que se passou com o teu pai, o que é que se passou com o teu pai quando tu tinhas 4 anos. E o que se tinha passado com o pai dela é que nessa altura, quando ela tinha 4 anos, o pai saiu de casa e nunca mais falou com ela e nunca mais a contactou. Então o que se passou foi que o pai e a mãe estavam-se a dar mal e separaram-se nessa altura, mas a separação foi uma daquelas separações difíceis e a mãe passou a odiar o pai, então não permitiu que o pai voltasse a contactar com a filha. Não deixou nunca mais falou com ele e nunca mais deixou que ele falasse com a filha. E a menina nessa altura selou. E ela cresceu com a mãe sempre a falar mal do pai, sempre com palavras de ódio acerca do pai. Então ela cresceu a odiar o pai, porque ela cresceu desde pequenina, 4 anos é muito pequenina. Então, nós estávamos a falar com ela e estávamos-lhe a dizer: imagina o quão difícil deve ter sido para o teu pai sair de casa e deixar a sua menina pequenina dentro de casa e nunca mais poder falar com ela na vida. Imagina o quão duro deve ter sido para ele e o quão difícil deve ter sido para ele. Quando uma pessoa cria um sintoma, geralmente há uma percepção de falta de amor, percepção de uma grande falta de amor. E na maior parte dos casos, o facto é que o amor está sempre lá, só que nós não temos essa consciência na altura em que as coisas acontecem. Então, nós estávamos-lhe a dizer, pai, imagina o quão difícil isto deve ter sido para o teu pai. E ela tinha crescido com tanto ódio do pai que nós estávamos a ver que estávamos a falar com ela e as palavras não estavam a entrar dentro dela, estavam a voltar para trás. Ela não estava a perceber o que nós lhe estávamos a dizer.
porque ela tinha aquele filtro tão espesso, da maneira como ela tinha crescido, que as palavras não estavam a entrar dentro dela. Mas nesse dia, o curso é sempre um sábado e um domingo, é sempre aos fins de semana. E ela ficou no hotel onde estava a ser o curso, ficou hospedada no mesmo hotel. Então, nesse dia à noite, ela foi para o quarto do hotel e decidiu procurar o pai na internet. Ela sabia o nome do pai e sabia qual tinha sido o último emprego dele e começou a procurar na internet e encontrou o contacto dele. E decidiu telefonar ao pai e convidá-lo para os anos dela. Ela fazia anos dali a 2 semanas, ao fim de. Ora, ela tinha 28 anos. Ao fim de 24 anos, ela falou com o pai outra vez ao telefone. Falou com o pai e convidou-o para os anos dela, que iam ser dali a 2 semanas. E depois desligou o telefone e foi dormir. E no dia a seguir de manhã, quando acordou, estava a ver. Estava a ver luzes, estava a ver sombras e estava a ver vultos, estava a ver do olho direito. Não estava a ver totalmente claro ainda, mas estava a ver vultos e luzes e sombras. E depois ela contou-nos isso no domingo de manhã. Foi uma boa história de sucesso essa. E eu estou-vos a contar estas histórias para vocês compreenderem como é que uma cura pode acontecer. O que é que se passa na consciência da pessoa para que uma cura aconteça, para que uma pessoa liberte o sintoma físico. Então, o sintoma físico nunca é libertado se a tensão na consciência não for libertada, porque nós aqui estamos a ir à origem do problema, estamos a ir à raiz do problema. Se a raiz do problema não for libertada, a cura não acontece. Então, é isso que nós ajudamos a fazer. E o Martin criou estes cursos da visão. Os cursos da visão, deste livro do Melhor a Sua Visão, que fala sobre o curso da visão, ele é mais mental, é mais à base de relaxamentos profundos. As pessoas põem o cérebro em alfa, não sei se sabem o que é que é. O cérebro em alfa é o cérebro num estado de relaxamento profundo. Então, quando nós estamos num estado de relaxamento profundo, nós estamos muito mais abertos à sugestão. Então, as pessoas ficam em modo alfa, muito, muito relaxadas, e depois nós fazemos afirmações positivas para que seja possível para que as pessoas acreditem mais facilmente que é possível verem claramente sem óculos nem lentes de contacto. Então, aqui o curso da visão é muito à base de relaxamentos, afirmações positivas e há exercícios da Hatha Yoga para os olhos também. E depois é muito à base de ajudar as pessoas a mudar a percepção. É muito importante o que a instrutora diz, porque a maneira como o curso está montado, o que nós ajudamos a que as pessoas acreditem que podem ver claramente sem óculos nem lentes de contacto. E, e o curso, nós temos casos de sucesso porque o Martin Brofman era um homem muito inteligente e a maneira como ele fez isto, o que ele ofereceu às pessoas, para além de ter montado o curso de uma maneira muito inteligente, que é quase impossível as pessoas, quando as pessoas veem curas a acontecer à frente delas, elas acreditam, claro, quando veem os outros a ficarem melhores e elas próprias a ficarem melhores quando experimentam. Então, o que nós ajudamos é as pessoas a mudarem a percepção na sua consciência. E esse é o curso da visão que nós temos em Portugal, mas temos poucos, porque este é específico só para a visão. Depois, enquanto ele andava a dar os cursos da visão, ele criou o curso O Sistema do Corpo Espelho, que é este livro aqui, Tudo Pode Ser Curado, explica o que é o sistema do corpo espelho todo. Enquanto ele andava a estudar religiões comparadas, a religião que lhe fez mais sentido foi o hinduísmo. E o hinduísmo fala de chakras. O hinduísmo fala do corpo energético e fala de chakras. Então, e foi isto que lhe fez sentido. Por isso é que ele trouxe os chakras para o sistema do corpo espelho. Então, quando nós olhamos para o corpo, uma das coisas que vocês vão fazer no curso é aprenderem a sentirem-se como um sistema energético, afastarem-se da ideia de serem apenas um corpo físico, de serem apenas uma coleção de órgãos e vão-se identificar cada vez mais como sendo um sistema energético. Então, a maneira como o nosso cérebro comunica com o nosso corpo físico é através do sistema endócrino e através do sistema nervoso. Hum,
há químicos a serem produzidos no cérebro, químicos de alegria ou de tristeza, que provocam alegria, que provocam tristeza. Há químicos a serem produzidos no nosso cérebro e esses químicos passam para as glândulas endócrinas do nosso corpo. E o nosso corpo tem 7 glândulas endócrinas e cada glândula endócrina está ligada a um chakra. E depois também há impulsos elétricos a serem produzidos no nosso cérebro, a passarem de uns neurónios para outros, e esses impulsos elétricos correm pelos nervos do nosso corpo. E cada chakra está ligado a um plexo nervoso. Um plexo nervoso é um conjunto de nervos. Então, é assim que a consciência comunica com o corpo físico através do sistema endócrino e através do sistema nervoso. E cada chakra está ligado a um plexo nervoso específico, é uma glândula endócrina específica. Então, cada chakra comanda, cada parte regula partes diferentes do corpo e órgãos diferentes do corpo. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que vocês estão a caminhar numa selva e de repente aparece um leão à vossa frente. A maior parte das pessoas que veem um leão à frente delas experimentam medo. O medo o medo pertence ao chakra da raiz. O chakra da raiz é o que está à frente da base da vossa coluna no períneo. E o plexo nervoso que está ligado ao chakra da raiz é o plexo sacro que vai pelas pernas abaixo. Então as vossas pernas começam a tremer e vocês sentem-se inseguros. E a glândula endócrina que está ligada ao chakra da raiz são as suprarrenais, que são responsáveis por disparar adrenalina quando nós estamos numa situação em que a nossa vida é ameaçada. Elas disparam adrenalina. Então elas disparam adrenalina e preparam à pessoa uma força extra para fugir ou para lutar. É assim, é assim que a consciência comunica com o corpo físico, através do sistema nervoso e através do sistema endócrino. Hum, E depois temos aqui este terceiro livro, que se chama A Causa Interior. Este terceiro livro foi escrito já no fim da vida do Martin Brofman. Ele ajudou pessoas durante cerca de 40 anos com o sistema do corpo-espelho e com o curso da visão também, mas principalmente com o sistema do corpo-espelho. Ele ajudou pessoas durante cerca de 40 anos, então A Causa Interior é um apanhado do trabalho da vida dele e em cada sintoma tem a causa interior na consciência. O que é que a pessoa pode ter feito na consciência dela que causou aquele sintoma? E isso é uma chave importante para a pessoa voltar à saúde e ao bem-estar. Então teremos estes 3 livros escritos pelo Martin Brofman, que estão à venda na Bertrand, na FNAC. Então estes dois, o Tudo Pode Ser Curado e a Causa Interior, o melhor a sua visão, tenho eu para vender. Então eu agora gostava de fazer um exercício convosco. Tenho pena, mas não faz mal. As pessoas estão a ouvir de qualquer maneira. Penso que me estão a ouvir, apesar de eu não vos estar a ver. Sim, Ahm, sim. eu agora, como nós estamos a falar de energia, eu gostava de fazer um exercício convosco para vocês sentirem energia. Querem fazer? Sim. Ok. Então eu vou-vos pedir. Se tiverem coisas no colo, pousem as coisas que têm no colo e fiquem sentadas na cadeira, relaxadas, com isso. Vamos sentar, encostar atrás, relaxar. Podemos fazer uma respiração profunda ou duas. Vou-vos pedir para desligarem os microfones, quem tiver o microfone ligado, para não vir barulho para aqui, para a nossa palestra. Então agora, põem as tuas mãos. Ponham as vossas mãos no vosso colo, com as palmas das mãos viradas para cima. E põe a tua atenção nas palmas das mãos, na superfície da pele da palma das mãos.
Põe lá a tua atenção. Podes sentir o ar contra a pele da palma das mãos. Podes sentir o movimento do ar. Podes sentir a temperatura do ar. Podes sentir a pressão do ar. Fica cada vez mais consciente da pele que o ar está a tocar. E enquanto fazes isto, a tua pele fica mais sensível e começas a ficar consciente de outra sensação. Podes sentir como se fosse uma vibração ou piquinhos, uma sensação diferente da tua experiência usual. E ao princípio pode ser muito subtil, mas enquanto lhe pões mais atenção, ela fica mais definida. Então sente a sensação. E vamos lhe dar um nome a esta sensação. Vamos lhe chamar energia. Então imagina que algo chamado energia está a fluir para fora através das tuas mãos. E enquanto se movimenta para fora através das tuas mãos, enquanto atravessa a membrana da superfície da tua pele, faz vibrar a pele. Então podemos dizer que aquilo que tu estás a sentir é a tua pele a vibrar, enquanto a energia se move através dela no seu sentido para fora. Podes imaginar que é isto que estás a sentir. Podes imaginar que estas palavras encaixam nas sensações que tu sentes e explicam aquilo que tu estás a sentir. Que o que tu estás a sentir é a energia a irradiar das tuas mãos. Então sente a energia a irradiar das tuas mãos. Sente as tuas mãos a brilhar com a energia. E agora, continua sempre com a tua atenção na superfície da pele da palma das mãos. E vou-te pedir para levantares as tuas mãos para a frente do peito, viradas de frente uma para a outra. Se quiserem, podem abrir os olhos, estão com os olhos fechados. E virem as mãos de frente uma para a outra com cerca de 50 centímetros entre elas. E continuem sempre com a atenção na superfície da pele da palma das mãos. E aproximem as mãos uma da outra, quase a tocar uma da outra, mas sem tocar. E depois afastem-nas outra vez 50 centímetros. E andem várias vezes assim com elas para a frente e para trás, quase a tocar e depois afastam. E continuem sempre com a atenção na sensação das palmas das mãos. Vocês sentem a mesma coisa quando as mãos estão próximas e quando estão afastadas ou sentem diferente? Um pouco diferente. Diferente, sim. Agora, se nós estivéssemos no curso, isto não dá para fazer no Zoom, não dá para fazer online. Podem parar a experiência. Obrigado. Se vocês estivessem no curso, isto é um exercício que nós fazemos com as pessoas para as ensinar a sentirem energia. E se nós estivéssemos no curso como as pessoas estão umas ao lado das outras, estamos todos presentes na mesma sala, vocês iriam segurar, vocês iriam imaginar que estavam a fazer uma bola de energia entre as vossas mãos, iam tornar a bola cada vez mais densa, até sentirem os contornos da bola, e depois iam segurar a bola entre as vossas mãos. Iam trabalhar a pares com a pessoa que está ao vosso lado
e a outra pessoa ia passar a mão dela entre as vossas mãos para sentir a vossa energia. E depois vocês iriam fazer isso à pessoa também para vocês sentirem a energia dela. E isto é um exercício que nós fazemos. Isto é um exercício que nós fazemos para as pessoas saberem o que é energia, porque nós decoramos com a energia para as pessoas sentirem a energia. É o primeiro exercício que nós fazemos no curso. Então, querem-me dizer o que é que sentiram? Que sensações físicas é que sentiram? Eu senti também assim um calorzinho e Oh, tipo a puxar uma mão contra a outra. como se fosse a afastar, Não, para puxar, a a aproximar, puxar, a aproximar, aproximar, sim. como se fosse, sim, sim, um ímã ao contrário, não é? Sim, sim. Sim, sim, sim. Alguém sentiu parecido, o calor, ou uma sensação de puxar? Sim, eu também. Estou aqui a E dizer formiguei também. uma pessoa no chat a dizer que sentiu formigueiro, a Ana também. As pessoas relatam sensações diferentes. Há pessoas que dizem que sentem formigueiros, há pessoas que dizem que sentem como se fosse um vórtice, há pessoas que dizem que sentem como se fosse um ímã, há pessoas que dizem que sentem frio. Então as pessoas relatam sensações diferentes. E não há uma maneira certa ou errada de sentir energia. São só os aspectos da energia que estão a ser chamados à vossa atenção. Se nós olharmos para uma lâmpada, por exemplo, e perguntarmos às pessoas o que é que sai da lâmpada, há muita gente que diz que é luz, e é verdade. E se perguntarmos a outras pessoas dizem que sai calor, e também é verdade. E se perguntarmos a outras pessoas dizem que é um campo eletromagnético, e também é verdade. São só aspectos diferentes da mesma coisa. Então eu queria vos dar uma experiência para vocês verem com o que é que nós trabalhamos. É com isto que nós trabalhamos, com energia. E depois no curso, vocês fazem um segundo exercício para aprender a dirigir energia, para enviarem energia para onde ela precisa de ser enviada, seja para dentro de vocês mesmos ou seja para dentro de outra pessoa. Então vocês vão aprender a detectar onde é que a energia está bloqueada e vão aprender a desbloquear energia. E para isso vocês vão usar várias ferramentas. Eu vou-vos mostrar, vou compartilhar a tela convosco outra vez. Está aqui. Já se estão a ver? Sim. Sim, ok. Ok, então num curso vocês vão dar 5 curas e vão receber 5 curas. Como estão a ver aqui escrito. Então vão trabalhar a pares, sempre com pessoas diferentes. E uma coisa muito importante que vocês vão fazer, vocês vão se afastar da percepção. Ui, desculpa. Vão se afastar da percepção de serem apenas um corpo físico e vão se identificar como sendo um sistema energético. E nós fazemos isto através de exercícios com as pessoas, até vocês estarem mais identificados com serem um sistema energético. Vocês vão sentir os vossos chakras. Há um exercício em que nós vos vamos pedir para vocês criarem tensão, para se lembrarem de alguma situação tensa. E depois vamos fazer um exercício convosco para libertarem essa tensão. E vocês vão ver que quando sentem tensão no corpo físico, quando sentem uma parte do corpo a doer ou apertada, isso está relacionado com uma tensão que vocês sentem na consciência, vocês vão experimentar isso diretamente. Então, vocês vão aprender, em vez de se verem apenas como uma coleção de órgãos, quando vocês sentem uma dor no corpo físico, em vez de verem qual é o órgão que está envolvido e qual é a solução exterior que eu posso ir buscar para o meu problema, vocês vão aprender a ver que parte da minha consciência é que está tensa acerca de qualquer coisa que eu preciso de resolver na minha vida. E quando vocês libertam essa tensão na consciência, vão ver que essa tensão, essa dor vai desaparecer. Então, assim, vocês vão se identificar cada vez mais
como sendo um sistema energético do que como sendo um corpo físico. Porque vocês são uma consciência dentro de um corpo e o vosso corpo físico é o vosso veículo, é como se fosse o vosso carro. Mas vocês não são o carro, vocês são o condutor que está dentro do carro. Vocês são uma consciência dentro de um corpo físico, vocês não são um corpo físico. Então é isso que vão fazer, identificarem-se cada vez mais como um sistema energético. E depois vão fazer um exercício em que vão aprender a sentir energia, que é este exercício que eu fiz aqui convosco, mas que depois tem uma segunda parte que nós não podemos fazer porque não estamos presentes uns com os outros. Depois a seguir fazem outro exercício em que vão aprender a dirigir energia, dirigir para onde ela precisa de ser dirigida, para dentro de vocês ou então para outra pessoa. E depois vou fazer um terceiro exercício onde vocês vão ver energia, porque a energia pode ser sentida, pode ser dirigida, mas também se pode ver energia. E quando se vê energia, nós chamamos, dizemos que as pessoas estão a ver a aura, isto é ver auras. E toda a gente vê as auras no curso, é incrível. A maneira como isto está feito e pomos as pessoas a ver auras muito rapidamente. E toda a gente vê horas no curso. Então vocês vão também ver energia, para saberem que isto não é uma coisa só que se sente, também se pode ver. E depois, através dos chakras, do nosso mapa dos chakras, vocês vão aprender a ler o vosso físico como um mapa da consciência interior, que é aquilo que eu já disse. Quando vocês sentem uma dor ou uma tensão, ou quando há um sintoma físico, vocês vão saber o que é que se está a passar na consciência da pessoa, ou então na vossa própria consciência, que criou aquele sintoma, ou que criou aquela dor. Vão aprender a ler o corpo físico como um mapa da consciência interior. Então vocês vão saber que tipo de maneira de ser específica é que causou determinado sintoma. O objetivo do curso é as pessoas curarem-se. Quando as pessoas vão a um curso destes, é para se curarem. E às vezes há pessoas que vão lá porque são terapeutas e querem aprender ferramentas de cura para terem mais ferramentas de cura porque já são terapeutas. Mas mesmo que as pessoas sejam terapeutas, elas passam por um processo de cura elas próprias porque assim elas veem como é que funciona nelas e veem como é que funciona nelas antes de poder dar aos outros. Então, há sempre uma maneira de ser específica que causa um sintoma específico. Então, vocês vão saber que tipo de maneira de ser específica é que está associado aos sintomas que vocês vão lá curar, para saberem o que é que vão mudar na vossa vida. E vão ouvir falar de chakras como nunca ouviram falar antes. Vão ouvir falar de chakras, a profundidade que o Martin Brofman trouxe dos chakras ao curso é grande, por isso é que as curas acontecem. E eu depois disto já vou falar um bocadinho de chakras para vocês compreenderem. Depois vou aprender a desbloquear a energia, vou aprender a desbloquear chakras e a alinhar os chakras, a pôr a energia desbloqueada nos chakras. Também vão trabalhar com uma ferramenta que é a luz branca, que depois isto é explicado nos cursos, tudo passo a passo e vão trabalhar com uma ferramenta que se chama formas de pensamento. Estas formas de pensamento, a maior parte das pessoas não conhece por este nome, conhece mais pelo nome de cirurgias energéticas. Já ouviram falar disso? Cirurgias psíquicas? Não. É quando nós estamos a dar a cura à pessoa, nós damos uma cura com uma pessoa sentada numa cadeira. E nós trabalhamos nos 7 chakras principais, que vão desde a base da coluna, pela coluna acima até ao topo da cabeça. E nós vemos se o chakra está bloqueado ou está desbloqueado. Se estiver bloqueado, nós desbloqueamos. E às vezes nós vemos objetos. Vemos objetos. E os objetos que nós, objetos ou pessoas ou coisas, e o que nós vemos, nós tiramos de lá, porque o que nos dá a percepção de que a cura está feita é uma bola de uma cor específica. Há uma cor que corresponde a um chakra a vibrar no seu estado polar equilibrado. Então, eu vou-vos dar um exemplo disto. Uma vez recebi um rapaz aqui em minha casa, e o problema dele é que ele tinha muitas queimbras nas pernas, nos gêmeos, nos músculos das pernas. Então tinha muitas queimbras nos músculos das pernas quando acordava de manhã e não se conseguia levantar de manhã, estava quase 1 hora, disse ele, agarrado às pernas cheias de dor, até que as dores passassem, para se conseguir pôr de pé, para se conseguir levantar e para começar o dia dele e para ir para a escola.
Então a história deste rapaz, ele vivia com os pais, ainda era novo e vivia com os pais, estava a estudar no liceu, e os pais estavam a passar por um processo difícil, estavam a passar por um processo de separação, e entre outras coisas, o pai dele estava desempregado e estava deprimido. E o rapaz começou a ter este sintoma nas pernas, então veio receber uma cura. E quando eu estava a dar-lhe a cura com as mãos nos chakras, a desbloquear os chakras, vi esta forma de pensamento e vi uma roda de um carro, um pneu de um carro, no plexo solar dele, no chakra do plexo solar, vi um pneu do carro. E depois continuei-lhe a dar a cura. E depois, no final, quando nós estamos a dar a cura, quando estamos a pôr as mãos nos chakras, nós estamos a ver mini-filmes acerca do que se passa na consciência da pessoa. E eu disse-lhe: olha, no teu plexo solar, o plexo solar é acerca de poder, liberdade e controle. Eu posso, eu consigo. É acerca da nossa noção de poder próprio. Quando ele estava a dar a cura, eu disse-lhe, quando cheguei ao teu plexo solar, poder, liberdade, controle, eu vi um pneu de um carro. E perguntei-lhe: há alguém próximo de ti que trabalhe com carros? E ele disse: pode ser um engenheiro? E eu disse: pode, desde que trabalhe com carros, pode ser. Ele disse: é o meu tio. E eu disse-lhe: tu tens tensões com o teu tio? Vocês têm uma relação tensa? E ele disse: não, não, muito pelo contrário, nós damos-nos muito bem. E eu disse-lhe: então tu pões o teu tio num pedestal, é isso? E ele disse: sim, eu ponho num pedestal porque ele é muito bom na profissão dele e é reconhecido pelos colegas dele, pelos pais dele, toda a gente o reconhece como sendo muito bom. E o meu tio é uma pessoa muito sóbria que é capaz de olhar para as coisas, ver o que é preciso fazer e faz. É muito sóbrio ele a fazer as coisas. E é muito bom na profissão dele e muito reconhecido. Então eu virei-me para ele e disse: olha, acerca de poder, porque este chakra, que é o chakra do plexo solar, que é amarelo, e é aqui na zona do estômago, do fígado, este chakra é acerca de poder, liberdade e controle. E acerca de poder, há ideias muito erradas na nossa sociedade. Então a sociedade tem a ideia que há pessoas com mais poder e pessoas com menos poder. Mas isso é uma ideia totalmente errada, porque nós todos temos igual poder. O poder é igual para todos. O que se passa é que há pessoas que estão mais ligadas ao seu poder próprio e há pessoas que estão mais desconectadas do seu poder próprio, que não estão conectadas com o seu poder próprio. E quando nós pomos uma pessoa num pedestal, seja um padre, ou um professor, ou um cantor de pop ou de rock, ou um futebolista, ou uma pintora, ou uma cantora, ou o que for, quando nós pomos alguém num pedestal, essa pessoa está-nos só a mostrar quem nós somos realmente. Porque não é por acaso que nós pomos um num pedestal e não pomos outra. Então essa pessoa está-nos só a mostrar quem nós somos realmente. E é só isso. E continuei-lhe a dar o feedback, a dizer o que tinha visto no resto dos chakras. Então, passado pouco tempo, passado uma semana, a mãe deste rapaz telefonou-me a dizer que as câimbras tinham desaparecido totalmente. Foi uma boa história de sucesso. Então, o que se pode compreender desta história é que ele estava desligado do poder dele, porque ele tinha câimbras nas pernas. As pernas são o chakra da raiz, que é acerca de casa, dinheiro e emprego. Ele estava-se a identificar com o pai dele, que estava desempregado e que estava a passar por um momento difícil, estava deprimido e estava com aqueles problemas em casa. Quando ele se passou a identificar mais com o tio dele, que era uma pessoa bem-sucedida, ele passou a estar mais ligado, ele percebeu que ele era mais como o tio e não era tanto, não se identificou tanto com os problemas que estavam a passar em casa e passou-se a identificar mais com o tio, porque o plexo solar é o nosso nível de personalidade, é a nossa auto-identificação também. Isso fez com que as câimbras desaparecessem. Então, quando nós trabalhamos aqui com esta ferramenta que é formas de pensamento, a forma de pensamento pode aparecer assim. A mim apareceu-me ali uma roda de um carro e o que aparece é para a pessoa a quem vocês estão a dar a cura, ou é para a pessoa que está a receber a cura. Então vocês dizem à pessoa que viram e isso tem um significado para a pessoa. As formas de pensamento podem ser assim, ou então podem ser sob a forma de cirurgias. Imaginem que uma pessoa tem o braço partido, a gente vai lá e repara o osso, repara o braço. Ou que uma pessoa tem o nervo cortado, a gente vai lá e volta a ligar os nervos. Pode ser sobre uma forma de cirurgia energética.
que é uma coisa que é muito feita nas Filipinas. Há pessoas nas Filipinas que trabalham muito com isto, com cirurgias energéticas. Isto é outra ferramenta com que vocês vão trabalhar no curso. Então, como eu disse, enquanto uma pessoa está a dar uma cura à outra, vai vendo mini-filmes acerca do que se passa na consciência da pessoa e no fim dá-lhe o feedback, diz-lhe aquilo que viu. E isso é informação importante para a pessoa, para a cura dela. Então, num curso, uma pessoa passa por um processo de cura e sente em si própria os efeitos das ferramentas que nós ensinamos e vê o efeito que ela tem nos outros, porque vocês recebem 5 curas, mas vocês também dão 5 curas. Então, vocês vão ver, quando dão curas a outra pessoa, os efeitos que aquilo que vocês fizeram vai ter noutra pessoa. E depois as pessoas eh, saem de lá certificados, recebem um certificado no fim em que são reconhecidos pela Fundação Brofman como curadores. E no final do curso podem usar as ferramentas para curarem outras pessoas ou para se curarem a vocês próprios. Pronto, isto são os cursos que são sempre cursos de fim de semana. Este curso é oferecido num fim de semana. Hum. E os próximos cursos que há de fim de semana em Lisboa é no dia 10 e 11 de maio e vai haver outro em Viseu no dia 17 e 18 de maio. Os cursos são sábado e domingo o dia todo. Eu vou pôr esta informação aqui no chat para vocês ficarem com esta informação para poderem fazer download, está bem? O curso é sábado e domingo, no sábado é das 9 às 8h30 da noite e no domingo é das 9h30 às 7h30. E o investimento do curso, quem vai a primeira vez paga mais, paga 350 euros. Mas se inscreverem até ao dia 22 de abril, tem um desconto de 50 euros e fica por 300 euros. Às vezes há pessoas que gostam de repetir o curso. Se as pessoas quiserem repetir o curso uma segunda e uma terceira vez, pagam metade, 175 euros, e a partir da terceira vez é gratuito. Isto são os cursos de fim de semana. Depois, o sistema de corpo-espelho é oferecido num curso de fim de semana e é oferecido num retiro de 4 dias e meio também, que é uma experiência mais profunda. O curso de fim de semana é uma experiência excelente, tivemos muitas curas nos cursos de fim de semana, mas o curso intensivo é a experiência mais profunda que a Fundação oferece. Então é um retiro de 4 dias e meio onde ficamos todos no mesmo sítio e vai haver um retiro agora de 28 de maio a 1 de junho em Tavira, no Algarve. E começa no dia 28 de maio às 6 da tarde e acaba no dia 1 por volta das 5. E o investimento do curso é 700 euros e depois quem quiser repetir é 350. E depois a partir de quem tiver um cartãozinho, que nós damos um cartãozinho, a partir de quem tem um cartão completo é gratuito. E quem vem pela primeira vez tem um desconto de 100 euros se se inscrever até o dia 28 de abril. Eu depois passo-vos isto tudo para, porque é muita informação. Ok, estes são os cursos que vão acontecer agora e são os cursos que a Fundação oferece, são os próximos cursos a acontecer em Portugal. E agora eu vou-vos falar um bocadinho de chakras. Isto aqui é o mapa dos chakras, é o mapa que nós oferecemos. Eu não vos estou a oferecer o mapa completo, estou-vos a oferecer uma parte dele, que é para vocês terem uma ideia de como é que nós associamos o corpo físico à consciência através dos chakras. E eu vou-vos disponibilizar isto. Isto é uma parte do mapa. E eu agora queria ser um bocadinho mais interativa convosco e queria falar um bocadinho de chakras, mas queria falar de chakras a aproveitar sintomas que vocês querem curar e que querem me perguntar coisas acerca de sintomas a que chakra pertence. Podem me perguntar, por exemplo, sintomas que vocês queiram saber e eu digo-vos o que é que vocês poderão ter estado a fazer na vossa consciência que tenha criado aquele sintoma.
É uma parte mais interativa da palestra. Estão interessados nisso ou não? Sim, olha, Sim, eu gostaria de perguntar o que é dor na cervical. Na cervical? Sim. Mas o que é que tem? Qual é o sintoma? O sintoma é pressão, às vezes dor. Por exemplo, agora que estou numa posição um bocadinho desconfortável, tenho estado aqui a ficar com uma certa pressão aqui na zona aqui da cervical. Mas já tenho, é assim, volta na volta tenho, ou se estou mais numa posição repetida, ou sentada de uma determinada maneira, é sempre na posição de sentada, em pé nunca tenho. Ok. Então, o que nós olhamos, o nosso ponto de partida é que tudo começa na consciência e nós estamos a ver o que é que se passa na consciência que cria uma condição exterior, uma condição no corpo físico. E a cervical é acerca de expressão, é não expressar aquilo que quer ou aquilo que sente, é dificuldades em expressar o que verdadeiramente vai-se dentro de si, expressar aos outros, ou então é não se permitir ter, a si própria ter. Às vezes nós desejamos coisas e pedimos coisas a Deus ou ao universo, desejamos coisas a quem for, desejamos ter coisas e depois, quando as coisas vêm ter connosco, nós até vamos atrás das coisas, só que depois não as agarramos. Está a ver o que é que eu estou a dizer? Às vezes há pessoas que têm dificuldades em ir atrás das coisas e quando têm dificuldades em ir atrás das coisas, isso é mais sintomas aqui nos braços. Na garganta, a pessoa não se está a permitir a ela própria ter, por várias razões. Está-se a dar boas razões a si própria para não ter aquilo que a faz feliz e aquilo que tem vontade de ter. Então, dores e pressão na cervical é uma de duas coisas, ou é dificuldade em exprimir-se e em pôr a sua verdade cá fora, o que é verdade para si, em exprimir a sua verdade, ou então é dificuldades em ter aquilo que a faz feliz e aquilo que tem vontade de ter, em agarrar. Faz-lhe sentido? Faz-me algum sentido por um lado. Por outro lado, eu acho que expresso um bocado aquilo que me vai. É assim, eu sou proativa na expressão da minha vontade, mas pode fazer sentido quando eu, por exemplo, estou muito disponível para os outros ou sou cuidadora da minha mãe. Está a ver? Nesse sentido, pode ser às vezes um bocado de excesso de cansaço e de eu nessas alturas não expressar a minha própria vontade. Nesse sentido faz-me aí faz sentido, está a ver? Mas na forma de eu expressar a minha vontade habitualmente eu expresso-a, penso eu. Agora, pode ser é realmente naquele tempo ou naquelas que fazem cá mais sobrecarga de fazer coisas de cuidar dos outros, que eu cuido de várias pessoas, aí pode ser eu estar tão disponível para os outros que não imponho aquilo que realmente me apetece naquele determinado momento. Será? Sim, é muito por aí, sim. Veja se dá mais do que o que recebe. Porque quando as pessoas têm problemas aqui ao nível na cervical, geralmente as pessoas têm mais tendência a dar do que a receber. Têm Ah, dificuldades em receber, dificuldades em ter. Em ter o que as faz feliz e em ter o que têm vontade de ter. ok. O que têm Obrigado. verdadeiramente vontade de ter e o que verdadeiramente as faz feliz. Os problemas na cervical é muito por aí. Obrigada. Fez sentido. Fez sentido. olha, e problemas de sangue, Qual é o problema de sangue? plaquetas baixas. Problemas de sangue pertencem ao chakra do coração, que é aqui na zona do peito, e problemas de sangue é o sistema circulatório. Então, o chakra do coração é sempre relativo a tensões com pessoas que lhe são próximas de coração. Então, isso é relacionamentos, tensões em relacionamentos com o pai, com a mãe, com o marido, ou com a mulher, ou companheiro ou companheira, com os filhos ou com irmãos. É sempre relacionamentos com este tipo de pessoas. Então há tensão nesses relacionamentos e pode ser uma tensão que é uma tensão expressa, que é uma tensão
toda a gente dá conta, porque há tensão com essas pessoas. Às vezes as pessoas dão-se muito bem a um nível superficial, mas no fundo não se dão nada bem. São cordiais, dizem bom dia, boa tarde, mas há ali uma distância e nunca têm uma relação muito profunda, porque se aprofundarem um bocadinho a relação, há tensões. Então, como as pessoas não querem estar nessas tensões com o pai ou com a mãe ou com o companheiro ou com os filhos, têm ali uma maneira de ser mais superficial. Então, quando há problemas de sangue, são sempre tensões, seja ela vista ou seja ela mais escondida, mas são sempre tensões como com estas pessoas, pai, mãe, irmão, filhos. Faz-lhe sentido? Obrigada. Sim. Nada. Alguém quer perguntar mais? Então, olha, eu vou compartilhar aqui convosco, se eu souber fazer isto, vou pôr aqui no chat um mapa dos chakras. Deixa eu ver. Olha, Susana, eu vou aproveitar para me despedir, que eu vou ter que sair, está bem? Tá bem. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Boa noite. Ocultar a janela do chat. Há aqui uma pessoa no chat que me está a falar do hidrocelo no testículo esquerdo, mas eu não sei o que é o hidrocelo. Tem que me dizer por outras palavras. Se quiser ligar o seu microfone para falarmos, é mais fácil. Só um bocadinho que eu ando aqui à procura do sítio para partilhar convosco o mapa dos chakras. Pronto, já pus aqui no chat. Estão a ver? Tem acesso aqui no chat ao mapa dos chakras ou não? Alguém? Não, Acho não, que não. Não? não. Não dá para compartilhar a tela? Espera aí, compartilhar a tela sim que é o que eu tenho estado a fazer, mas eu queria que Pois, vocês ficassem com isto. O arquivo não pode ser enviado. Rede desconectada. Chatice. Vou enviar outra vez. Não sei porque não está a deixar enviar. Bem, não faz mal. Eu partilho a tela. Hidrocelo, parcialmente. Ok, está aqui uma pessoa a falar comigo no chat e está a dizer que tem um hidrocelo no testículo esquerdo e que isso é aumento de líquido como resultado de um processo inflamatório. Hum, ok, os testículos pertencem ao segundo chakra. O segundo chakra é situado 3 dedos abaixo do umbigo, é cor de laranja. Eu vou partilhar aqui convosco o mapa dos chakras.
Os testículos pertencem aqui a este segundo chakra. Estão a ver agora o mapa de chakras? Sim. Que Sim, este segundo chakra é o corpo emocional. O primeiro chakra, que é vermelho, é o corpo físico. O segundo chakra é o corpo emocional, são emoções. E também é o que se passa na consciência acerca de sexualidade e alimentação. Então, os órgãos sexuais, apesar de estarem localizados nesta parte do corpo, pertencem ao segundo chakra. E os testículos pertencem ao segundo chakra, pertencendo aos órgãos sexuais. E quando há uma inflamação num testículo esquerdo, neste caso é no testículo esquerdo, uma inflamação é sempre zanga. A pessoa está zangada com alguma coisa. E como lhe afeta os órgãos sexuais, eu diria que é acerca de sexualidade. Veja se faz sentido para si, a pessoa veja o que é que se estava a passar na sua vida quando o sintoma começou, mas eu diria que estava zangado com alguma coisa, com a sua parceira, ou então, se tivesse uma parceira na altura, com a sua mulher ou com a sua parceira, se tivesse uma parceira na altura, ou então com questões de sexualidade em geral, com mulheres em geral, também pode ser. E uma inflamação é sempre zanga, estava zangado com alguma coisa. E um testículo esquerdo, se você for destro, como a maior parte das pessoas são, o lado esquerdo é relacionamento com mulher ou com uma mulher ou com mulheres, ou com uma mulher. Faz-lhe sentido? Se me puder responder aqui na palestra, no chat, não vejo a resposta, mas pronto, já dei, já falei um bocadinho. Ahm, então vou falar um bocadinho dos chakras. Eu posso interromper só para fazer uma pergunta? Sim. Sou a Ana. Eu estou com um problema nos ouvidos, de ruído muito elevado nos ouvidos. Nesta perspectiva, o que é que revela de consciência? Ruído nos ouvidos, como? É um ruído que existe no mundo físico, no mundo exterior, ou que não existe? Não existe, é um ruído interno. É o que se chama tinnitus, não é? Sim, só que é um Hum. tinnitus muito agravado, então E é nos dois ouvidos, ou é mais no esquerdo ou é mais no direito? é mais no esquerdo. Ok. Então, a tinnitus é o seu espírito a bater-lhe à porta. A Ana é destra ou é canhota? Destra, Destra, ok. Então, é o seu espírito a chamar-lhe a atenção, a falar consigo e a chamar-lhe a atenção de algo relativo às suas emoções, algo emocional. Veja a altura da sua vida em que o sintoma aconteceu, o que é que se estava a passar consigo, e houve alguma coisa que a abalou emocionalmente. Ou então, alguma coisa, e pode ser a Ana não estar a escutar as suas próprias emoções também. Pode não ter sido uma bala emocional, mas pode ter sido uma situação em que a Ana não escutou as suas emoções. Ou então não escutou uma mulher próxima de si, ou então mulheres em geral. Faz-lhe sentido isso? sim, sim faz. Isto avançou intensamente com situações emocionais. Quando surgiu a primeira vez, há já muitos anos, foi uma situação, teve a ver com situações de cansaço de trabalho, mas também situações pessoais e emocionais. E agora também tenho a noção de que a crise veio por uma situação emocional. Disso eu já tinha noção. O que eu não tinha a percepção, ou melhor, esta visão de que isso está associado a algo da consciência de que ainda não emergiu, é que eu não tinha a percepção, porque isso eu já tinha a percepção de que tem a ver com coisas emocionais. Mas em que é que o corpo espelho pode ampliar nesse conhecimento da,
da questão das emoções, porque isso eu já tinha percebido. Nós trabalhamos com cura e é assim, se a Ana passar, ou quando nós dizemos ouvir as emoções, o que nós queremos dizer é ouvi-las e depois atuar segundo o que elas nos dizem. Isso é que nós chamamos de ouvir as emoções. E então, se a Ana atuar conforme o que as suas emoções, conforme o que sente, conforme as emoções lhe dizem para fazer, conforme o que sente, o ruído desaparece, a tinnitus desaparece. A tinnitus, quando nós temos um sintoma, o sintoma está-nos a chamar a atenção para algo que está a funcionar mal na nossa vida. E se a Ana passar a agir, e o que o corpo espelho lhe dá são ferramentas para a cura, que a vão ajudar a mudar a si própria por dentro, para ter confiança para agir conforme as suas emoções. E quando a Ana passa a fazer isso, quando passa a agir segundo as emoções, o sintoma desaparece. A tensão pode desaparecer na consciência e o sintoma pode desaparecer. Sempre segundo aquilo que vocês se permitem a vocês próprios mudar. Porque para um sintoma desaparecer há sempre uma mudança na vida. E o que o sistema de corpo espelho lhe vai dar é ferramentas para a Ana ter confiança nas suas emoções e para agir conforme as suas emoções. E quando as pessoas estão abertas a receber uma cura, nós vemos acontecerem milagres nos cursos. Vemos pessoas cegas a ficarem a ver, pessoas com dificuldades de locomoção a ficarem a correr normalmente, pessoas com problemas graves de pele que já foram a montes de médicos e tomaram pomadas e tomaram comprimidos e puseram pomadas e não tinham cura e a ficarem curadas e a ficarem sem cicatrizes. É isso. Mas um processo de cura é sempre um processo de transformação interior e o que o curso ajuda muito é essa transformação, é as pessoas a mudarem. A mais-valia do curso é essa. Ok, obrigada. Nada. Eu gostava de fazer uma pergunta que é se vocês têm estudos de percentagens em função do número de pessoas que fazem o curso e o número de pessoas que consideram que conseguiram os seus objetivos, que se conseguiram curar. Obrigada. Nós não temos estudos de nós nunca pusemos esses dados, nunca escrevemos esses dados, mas nós temos uma percepção de, porque nós damos os cursos, estes cursos estão em Portugal desde 93. Eu encontrei o sistema do corpo espelho em 2002 e eu fui daquelas pessoas que as ferramentas funcionaram tão bem para mim. Como o curso a partir da terceira vez é gratuito, eu sempre que precisei de ajuda fui lá no curso. E é isso que eu faço. Quando preciso de ajuda, aplico estas ferramentas. Então eu tenho uma boa noção como desde 2002 já é uma boa experiência. Tenho uma boa noção mais ou menos de... E o que acontece à maior parte das pessoas, o que eu vejo acontecer à maior parte das pessoas, é as pessoas melhorarem. A maior parte das pessoas melhoram porque a maior parte das pessoas não estão preparadas. Muita gente não está preparada para mudar assim tão rapidamente. O que não quer dizer que isso não aconteça muitas vezes, como estas pessoas que eu falei, o rapaz que ficou sem câimbras, a pessoa que ficou sem cancro, a pessoa que ficou que era cega e ficou a ver, ou a pessoa que ficou em tinha dificuldades de locomoção e ficou a correr. Isto vai acontecendo muito nos cursos. Se acontece à maior parte das pessoas, não. A maior parte das pessoas que eu vejo, o que eu vejo, a maior parte das pessoas não tem curas assim de uma vez tão grandes. A maior parte das pessoas prefere mudar e ir melhorando. A maior parte das pessoas vai melhorando e passa por um processo de cura ao longo do tempo. Vai ficando cada vez melhor. Vai ficando cada vez melhor. Respondi à sua pergunta? Sim, muito obrigada. Nada. Bom, depois isto é uma coisa que é assim, quando nós nos curamos de um sintoma físico, a nossa vida melhora. Porque se a nossa vida não melhora, isto está tudo ligado a tudo, as coisas não são independentes umas das outras. Eu vou-vos falar aqui um bocadinho de chakras.
Vamos falar dos 3 primeiros chakras. Então, isto não está a dar. Já está. Estão aqui a ver o mapa dos chakras outra vez. Sim, Susana, desculpa, acabou por não me dizer a que chakra é que estava associado a questão do ouvido. A questão do ouvido, quando uma pessoa ouve coisas que tinnitus está associado a este chakra aqui, é o espírito. É o chakra do espírito ou da espiritualidade. É o sítio mais profundo onde nós somos uma consciência individual. É o nosso espírito, é a coisa mais profunda que nós somos. É aqui ao nível do espírito, por isso é bem profundo. Mas qual? O primeiro? Está a ver aqui o mapa dos chakras, onde eu estou a apontar ou não? Estou a ver, sim. É este aqui azul que é aqui. Ok, É aqui assim na testa. ok. É o chakra do espírito, é o da espiritualidade. Ok, obrigada. Nada. Então, olha, vamos falar um bocadinho dos 3 primeiros chakras para vocês terem uma percepção disto. O primeiro chakra é o chakra da raiz, que é este aqui, é vermelho. É situado no períneo, que é à frente da base da vossa coluna. E o chakra da raiz é acerca de confiança, segurança, confiança, sobrevivência. E o que significa segurança para a maior parte das pessoas é casa, dinheiro e emprego. Então, o que é controlado por este chakra, as partes do corpo que são controladas por este chakra são as ancas, as pernas e os pés. É o esqueleto, se houver problemas de ossos, isso é chakra da raiz, o esqueleto. O sistema eliminatório, problemas do sistema eliminatório. O sistema linfático, os dentes e as gengivas também são chakra raiz. E a próstata para os homens também são chakra da raiz. Então, quando há partes do corpo que são afetadas por um sintoma físico, nós sabemos que há tensões na consciência da pessoa relativamente à segurança, a casa, dinheiro e emprego. E então vocês lembrem-se que o vosso estado natural, o que é natural para nós, é vocês estarem saudáveis e equilibrados. Então, quando alguém se sente desequilibrado, a pessoa sente-se desequilibrada, sente esse desequilíbrio primeiro na sua consciência. E esse desequilíbrio, essa tensão atinge um pico de intensidade, ela transforma-se num sintoma. Então, quando as pessoas têm sintomas nas partes do corpo controladas pelo chakra da raiz, nós sabemos que a pessoa tem problemas ao nível de. Nós sabemos que a pessoa está a olhar para o mundo através de um filtro percepcional de insegurança ou de medo. Tem problemas ao nível de casa, dinheiro e emprego e está a olhar para o mundo com insegurança ou com medo. E depois cada chakra também está associado a um elemento, a um elemento. E o elemento que está associado ao chakra da raiz é o elemento terra. Então, este chakra representa também a relação da pessoa com o planeta Terra. Como é que vocês se sentem aqui no planeta Terra? Sentem-se em casa, estão encaixados ou sentem-se o extraterrestre aqui? Como é que vocês se sentem? Sentem-se, estão adequados, estão inadequados? Como é que vocês se sentem? Então, é a ligação ao planeta Terra, que nós chamamos Mãe Terra, e é a ligação também com a nossa mãe. Quando nós estamos ao nível do chakra da raiz, é, cada chakra está também associado a um sentido, e o sentido que está associado a este chakra é o olfato. Então, quando as pessoas têm problemas no nariz ou têm problemas no seu sentido do olfato, isso são problemas ao nível de falta de segurança, são problemas ao nível de casa, dinheiro e emprego, de segurança. Então, este chakra está ligado ao planeta Terra, que nós chamamos mãe, e está ligado também à nossa mãe. E quando nós estamos a dar a cura ao nível do chakra, uma vez, quando estamos a dar a cura, nós impedimos ao chakra, quando o chakra já está equilibrado, nós pomos raízes para baixo, para dentro da mãe terra, para a pessoa ficar ligada à mãe, para sentir um sentido maior de nutrição. A pessoa estar nutrida é a pessoa estar satisfeita por dentro, a pessoa sentir satisfação interior e para ter mais confiança e para ter mais segurança.
Então, uma vez, quando nós estamos a pôr as mãos no chakra, nós pomos as mãos nas pernas, pomos as mãos nos pés e a partir dos pés imaginamos raízes a irem para o centro da terra. E quando pomos as mãos nos pés, nós vemos em que chão é que a pessoa está a plantar as suas raízes e aparece um cenário. E o cenário que aparece, o chão em que a pessoa está, representa a ligação que a pessoa tem com segurança na sua consciência, a relação que a pessoa tem com segurança na sua consciência. Então, o que nós queremos ver é um sítio onde as raízes se sintam felizes de estar, um sítio bom para as raízes estarem, por exemplo, um jardim, ou uma floresta, uma clareira numa floresta, ou uma quinta, um sítio bom onde as raízes se sintam bem. O que é que não é um sítio bom? Por exemplo, a lua, as pessoas às vezes andam com os pés na lua, ou o oceano, ou cimento, isso não é um sítio bom. Então, quando nós estamos a dar a cura, nós pomos as mãos nas raízes, e se a pessoa não estiver num cenário bom, nós mudamos o cenário e isso muda a relação na consciência dela acerca de casa, dinheiro, emprego, de segurança. E uma vez um instrutor estava a dar a cura a um. Porque nós damos curas nos cursos, e o instrutor estava a demonstrar a cura e dar uma cura a um participante do curso. E quando lhe pôs as mãos nos pés, o que surgiu, o cenário que surgiu por baixo foi um vulcão. Então imaginem o sentido de insegurança. Ele estava a dar uma cura a um homem. Imaginem o sentido de insegurança deste homem a caminhar por cima do vulcão que pode explodir a qualquer altura sem aviso. Então ele se sentia-se super inseguro. Então a nossa relação com a Terra é um paralelo da nossa relação com a nossa mãe, com a Terra, que nós chamamos Mãe Terra, é um paralelo da relação com a nossa mãe. E a mãe deste homem, ela era bem intencionada, mas ela era mal orientada. Então a mãe deste homem, ela tinha tido muitos problemas nos dedos quando estava a crescer. E então ela não queria que o filho dela sofresse o mesmo que ela tinha sofrido com os dentes. Então, quando este homem tinha 9 anos de idade, quando ela era uma criança, ela o levou ao dentista e pediu ao dentista para lhe arrancar os dentes todos da boca, que era para ele não sofrer como ela tinha sofrido. Agora imaginem o que é que um menino de 9 anos decide nesta altura, as decisões que ele toma nesta altura. É horrível estar aqui no planeta Terra, o planeta Terra é assim, as mulheres são todas assim, são todas horríveis, e quando nós passamos por uma tensão muito grande, o que nós fazemos é bloquear o chakra. Então ele bloqueou o chakra da raiz dele, que é o chakra que está ligado à mãe, e bloqueou o chakra da raiz dele, e ele passou a atrair para ele só mulheres que lhe davam a oportunidade dele afirmar a verdade dele. E a verdade dele é que as mulheres eram todas más, que o faziam sentir inseguro e que o faziam sentir mal. E essa passou a ser a verdade dele. E quando nós temos um chakra bloqueado, é esse chakra que determina tudo o que se passa à nossa volta na nossa vida. Quando há uma tensão muito grande acerca de uma coisa, nós só vemos essa coisa, não vemos mais nada. De facto, não é assim que o mundo é. Nós vemos o mundo como nós somos, nós não vemos o mundo como o mundo é. E quando desbloqueamos um chakra, tudo o que nós vemos acerca daquilo é isso. Então ele passou a atrair para ele só mulheres assim, só mulheres que lhe davam a oportunidade dele afirmar a sua verdade. E depois o que nós fizemos no curso, nós voltámos a equilibrar o chakra. Quando um chakra fica bloqueado, vocês tornam-se uma espécie de ímã seletivo a atrair para vocês só experiências que vos dão a oportunidade de vocês afirmarem a vossa verdade. E depois, quando nós desbloqueamos o chakra, o que nós estamos a fazer é mudar a seletividade do filtro. Então, ele passou, mulheres que se sentiam atraídas por esse tipo de homem deixaram de se sentir atraídas por ele porque o chakra dele já não estava bloqueado. Então elas tiveram que encontrar outros homens que tivessem o chakra da raiz bloqueado e ele já não passou a atrair pelo esse tipo de mulheres e isso abriu espaço para chegar a uma energia nova, para chegarem a outro tipo de pessoas. Isso é ao nível do chakra da raiz. Depois, às vezes, as pessoas têm também problemas numa perna e não têm noutra perna, por exemplo. E quando nós estamos a falar assim, nós estamos a falar das polaridades. É aquilo que eu já falei, dividimos o corpo ao meio para as pessoas destras. O lado direito é o seu lado yang, para as pessoas canhotas
troca. O lado esquerdo é o lado yang. Yang é masculino e yin é feminino. Então, se uma pessoa tiver um sintoma numa das pernas e não tiver noutro, imaginem que uma pessoa tem um sintoma na sua perna, que a pessoa é destra e tem um sintoma na sua perna direita, que é a sua perna masculina. Então, se o chakra raiz é acerca de confiança, e se nós estamos a descrever a perna como perna masculina e perna feminina, e a pessoa tem um sintoma na sua perna masculina, nós podemos dizer que foi falta de confiança num homem na altura da vida da pessoa em que o sintoma começou. Se for na perna feminina, nós dizemos que foi falta de confiança numa mulher na altura da vida da pessoa na altura da vida da pessoa em que o sintoma começou. E estas polaridades de yin e yang, nós também descrevemos como a vontade e as emoções, em que a vontade é yang e as emoções são yin. Então, se for na perna yang, na perna yang, nós dizemos que pode ser falta de confiança nas suas vontades. Se a pessoa tiver um sintoma na sua perna yang, é falta de confiança na sua vontade. Isso quer dizer que a pessoa tomou a decisão de fazer qualquer coisa, tem vontade de fazer qualquer coisa, só que depois não faz por insegurança. Isso pode criar um sintoma na perna yang. Se for um sintoma na perna yin, na perna das emoções, isso aí é a base do vosso ser emocional. Isso quer dizer que vocês sentem emoções, sentem coisas, mas depois não agem conforme aquilo que estão a sentir. Então, depois isso cria sintomas na vossa perna das emoções. Isso é falta de confiança nas vossas emoções. Pode ser isso, ou então também pode ser vocês estarem a tomar decisões para ficarem agarrados a outra pessoa, dependência emocional de outra pessoa. Também pode ser isso. E quando nós estamos a olhar para os chakras, nós não estamos a olhar só para a localização do sintoma, nós estamos a olhar também para o efeito do sintoma. Então, quando uma pessoa tem um sintoma, nós perguntamos como é que isso o afeta. Imaginem que uma pessoa tem um sintoma numa perna, ou nas pernas, ao nível do chakra da raiz. E se a pessoa me disser, eu não consigo caminhar, nós dizemos à pessoa: você está-se a impedir a si próprio de caminhar, você está-se a dar boas razões para não sair de uma situação em que está infeliz. Ou se a pessoa, por exemplo, tem um problema no joelho e já não pode fazer desporto, você está-se a impedir a si próprio de fazer desporto. Ou então não consegue dançar, você está-se a impedir a si próprio de dançar. Porquê? E essa é que é a questão, porque quando a pessoa liberta a atenção na consciência, o sintoma pode-se libertar também, sempre segundo aquilo que vocês acreditam que é possível libertar. Nós trabalhamos com a ideia de que tudo é possível. Então, posso-vos dizer, num curso, para vos dar um exemplo prático, nós tínhamos um rapaz que tinha um problema no joelho. E o problema no joelho é que o problema impedia-o de jogar futebol. Ele adorava jogar futebol, mas com aquele problema no joelho ele já não podia mais jogar futebol. Então nós fomos tentar perceber o que é que se estava a passar na consciência na altura em que o sintoma apareceu, e o que se passou é que a namorada dele detestava que ele jogasse futebol. Então ele criou aquele sintoma e assim não precisava discutir com a namorada, e não podendo jogar futebol, já não discutia mais com a namorada. Estão a ver o que se passa na nossa consciência. O nosso corpo carrega. E com os cursos, voltou a ficar praticamente bom de joelho. Ficou só com uma impressãozinha. Isto são tudo questões do chakra da raiz. Querem fazer alguma pergunta ao nível do chakra da raiz? Não. Então vou-vos falar aqui do segundo chakra, que é 3 dedos abaixo do umbigo. O primeiro chakra, que é o chakra da raiz, corresponde ao plano físico, é o corpo físico, é o nosso corpo físico, é o mundo material, é a matéria. O segundo corpo, que é aqui este segundo chakra, é o corpo emocional, que são as emoções. Então é o que se passa ao nível das nossas emoções, é o que se passa ao nível de sexualidade e alimentação. Então este segundo chakra é acerca das mensagens que o vosso corpo vos manda a vocês que estão aí dentro do corpo. E o vosso corpo
fala convosco através do apetite. Então o vosso corpo diz-vos o que quer e o que precisa através do apetite. Ele diz-vos aquilo que precisa e aquilo que quer. Então, quando vocês são atraídos por comidas, por alimentos que contêm exatamente as substâncias que o corpo precisa e na quantidade que o corpo precisa. Quando o corpo já está satisfeito, ele dá-vos um sinal. O problema é quando as pessoas continuam a comer para além desse sinal, porque o corpo dá-nos sinais quando está satisfeito. Então, para estarmos bem, ao nível do corpo, é ouvir, ao nível da alimentação, é ouvir as mensagens que o corpo nos dá, porque há milhentas dietas, há muitas, muitas dietas. Então, o correto é ouvir o que o corpo nos pede e dar-lhe na quantidade certa exatamente o que ele nos está a pedir. Imaginem que precisamos de potássio, somos atraídos por bananas. Quando o corpo já está satisfeito com potássio, nós deixamos de nos sentirmos atraídos por bananas. Ou às vezes sentirmos atraídos por vegetais ou por ferro, com comidas que contêm ferro, peixes, por exemplo, então é dar sempre ao corpo. E a questão é o quão claro é que é a comunicação e se vocês estão a ouvir essa comunicação ou não. Ao nível da sexualidade é a mesma coisa. Nós, ao nível da sexualidade, nós sentimos atraído por certas pessoas e por outras pessoas não. Sentimos atraído por certas coisas e por outras não. E a questão é o quão claro é que é essa comunicação, porque a sexualidade é uma questão de química. E há pessoas que confundem amor com sexualidade. Isso acontece muito na nossa sociedade, haver confusão entre amor e sexualidade, mas são coisas diferentes. A sexualidade é só uma questão de química e são mensagens que o vosso corpo vos manda, e a questão é o quão claro é a comunicação, se vocês estão a ouvir essa comunicação ou não. Depois, aqui ao nível do segundo chakra, as glândulas endócrinas que estão associadas a este segundo chakra são as gónadas. As gónadas são os ovários para as mulheres e são os testículos para os homens. Então, isto tem que ver com a sexualidade e tudo o que está ligado à sexualidade, os órgãos sexuais, pertencem a este segundo chakra. Então, este segundo chakra também está relacionado com a nossa capacidade de ter filhos e com a clareza acerca de queremos ter filhos ou não. E o plexo nervoso que está ligado a este chakra é o plexo lombar. Portanto, dores de costas na lombar, aqui na região da lombar, são questões acerca de emoções. Por exemplo, ciática também tem que ver com este chakra, porque a ciática começa como um nervo preciado na lombar. São questões de sexualidade, alimentação e emoções. Ah, e depois, o corpo, o elemento, o sentido que está ligado a este chakra é o paladar. Então, problemas na língua ou problemas de paladar são questões deste género, emoções, sexualidade, alimentação. E o elemento que está ligado a este chakra é a água. Então, quando as pessoas têm um mau relacionamento com a água, quando é difícil para elas estar na água, pode ser difícil nadar, ou pode ser difícil estar num barco, por exemplo. Isso é um paralelo do que a pessoa sente em relação da estrutura da pessoa em relação ao que a água representa, que é sexualidade e alimentação. Tem perguntas acerca deste chakra? Querem fazer alguma pergunta? Sim. Diga. Alimentação como? Por exemplo, há pessoas que têm problemas de alimentação, pessoas anoréticas, isso é um problema de alimentação, ou pessoas. Intolerâncias alimentares. Hã? Intolerâncias alimentares. Intolerâncias alimentares geralmente são alergias, não é? Mas intolerâncias alimentares têm que ver com este chakra, sim. Mas depois, Pá, o que é que foi, Filipe? as intolerâncias alimentares depende do alimento, porque tem que ver com este segundo chakra, mas às vezes também tem que ver com o chakra da raiz ou com o chakra do plexo solar. Por isso depende de que alimento é que estamos a falar. Mas as intolerâncias alimentares têm que ver com este segundo chakra, com as emoções, sim. Ou pessoas obesas, por exemplo, que comem muito. Há pessoas que às vezes são viciadas em comer. Também, Sim, também tem que ver com este chakra. obrigada. Nada. Este chácara está ligado às glândulas.
as parótidas, Este segundo, cada chakra está ligado a uma glândula endócrina específica. O chakra da raiz está ligado às suprarrenais. Este segundo chakra está ligado às gónadas. As gónadas são os ovários para as mulheres e os testículos para os homens. uhum. O Eu terceiro, pergunto, diga. eu pergunto porque perto de mim está alguém que está com problemas na parte das parótidas e como está a ligar à água, a pessoa está a ficar sem saliva e com inchaços laterais portanto, ela tem medo da água e sempre rejeitou a água e agora, portanto, o que está a dar-se é o síndrome de Georgian, que está ligado, portanto, a não ter parte líquida e ter que fazer muita lubrificação da boca para comer e para tudo isso. Uhum. E para os olhos, para a secura. Por isso é que eu estava a perguntar se estaria ligado. Tem que ver com este chakra, sim. As parótidas são aonde? São por baixo dos ouvidos. Uhum. Portanto, é a parte ligada à saliva. Portanto, a parótide deixa de Ah, ok, funcionar ok. e a pessoa deixa de ter saliva. Ok. Hum, eu diria que tem que ver com estes dois chakras, com este segundo chakra, sim, mas também tem que ver com este chakra aqui. Às vezes são dois chakras que estão envolvidos num sintoma, não é só um. Mas quando há falta de. Quando o problema é com líquidos, é sempre relacionado com este segundo chakra. Quando é líquidos no nosso corpo, a não ser que seja o sistema linfático, o sistema linfático é aqui, mas não é o caso. Portanto, quando há falta E a de. pessoa até está a tomar medicação para a parte linfática, sim, para os líquidos, sim. Ok. Se as parótidas pertencerem ao sistema linfático, o sistema linfático tem que ver com este chakra, com o chakra da raiz. E o chakra da raiz são questões de medo e de insegurança, dela se sentir insegura. Uhum. Se as parótidas não pertencerem ao sistema linfático, porque isso eu teria que ir ver, não tenho conhecimentos médicos, teria que ir investigar. Se não pertencerem ao sistema linfático, quando a pessoa começa a ter falta de líquidos no corpo, tem que ver com este chakra, que é o corpo emocional. São as emoções e pode ter o que ver ou não. Geralmente são questões emocionais. Mas sendo as parótidas aqui debaixo dos ouvidos tem que ver com este chakra também, que é ela pôr a verdade dela cá fora. Vou E, perceber. e permitir-se a ela própria ter o que a faz feliz, ter coisas que a façam feliz e ter coisas que ela queira. Encaixa na pessoa o que eu estou a dizer. Sim, 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 porque até está a falar na parte da mobilidade e também o joelho direito também está a ficar agora com muitas dores, a impedir a mobilidade Ok. e está um bocadinho ligado realmente em tudo o que está. Há vários fatores então a influenciarem e a Sim. espalhar-se a dominar o corpo todo, por assim dizer. Não é o corpo todo, não, tem. Não, Tá, em várias partes do corpo, em sim. várias partes do corpo, sim, sim. Sim, às vezes isso acontece. Obrigada. Nada. Bem, eu vou-vos falar um bocadinho aqui do terceiro chakra e depois não vos vou falar dos outros, senão estaria-vos aqui a dar já uma grande parte do curso. Isto é só para vocês terem uma noção. O terceiro chakra é situado debaixo do diafragma e é acerca de poder, liberdade e controle. E quando eu falo de poder, é acerca de eu posso, eu consigo. Então, quando uma pessoa tem assim, um problema nos músculos, este chakra controla o sistema muscular. Quando uma pessoa tem um problema nos músculos, isso é um problema no seu sentido de poder próprio. A pessoa sente que não tem poder, sente-se impotente. Hum, e este chakra do plexo solar, poder, liberdade, controle.
Isto é o chakra do Sol, é o plexo solar, é o plexo do Sol. Então, quando uma pessoa tem um problema com a luz solar, às vezes há pessoas que têm intolerância à luz solar, isso reflete a atitude da pessoa em relação a poder, liberdade de controle. E quando há sintomas físicos que refletem o elemento que está ligado a este chakra é o fogo. Então, quando há sintomas físicos que refletem o fogo, por exemplo, um ardor, quando a pessoa tem um ardor, ou quando a pessoa tem um abscesso, que parece um vulcãozinho pequenino, isso são problemas ao nível do plexo solar, ao nível de poder, liberdade de controle. E o sentido que está ligado a este chakra é a visão. Então, quando a pessoa tem problemas de visão, tem a visão danificada, isso são problemas ao nível do plexo solar. E diferentes tipos de visão refletem diferentes tipos de personalidade. Imaginem uma pessoa com miopia, por exemplo. Uma pessoa com miopia é uma pessoa que vê bem ao perto e vê mal ao longe. Então, a pessoa vê bem ao perto, a pessoa que tem miopia, quer dizer que o sentido da atenção é para dentro dela. Então, na altura da vida da pessoa em que o sintoma começou, houve um choque qualquer, houve uma situação qualquer, em que a pessoa se retirou para dentro dela com medo, retirou-se para dentro da caverna dela e ficou protegida dentro dela própria. Então a pessoa criou miopia, passou a ver bem só o que se passa dentro dela. A pessoa com miopia vê bem o que se passa dentro dela, mas não vê o que se passa com os outros à volta dela. Não vê. Então, e a pessoa também retirou-se porque teve medo, porque percebeu uma situação como sendo ameaçadora. Então, uma pessoa que tem miopia é uma pessoa que tem tensões aqui ao nível do plexo solar, porque esse é o chakra que controla a visão, mas também tem tensões aqui ao nível do chakra da raiz, porque a pessoa que tem medo está a olhar para o mundo através de um filtro percepcional de insegurança ou de medo. A pessoa está a olhar para o mundo com medo. Então, uma pessoa com miopia é uma pessoa com tensões nestes dois chakras. E a pessoa com miopia é como se a pessoa não dá conta que faz isso, mas faz. É como se os seus valores e as suas necessidades fossem mais importantes do que os valores dos outros e as necessidades dos outros. Uma pessoa com presbiopia ou hipermetropia é ao contrário, é uma pessoa que vê bem ao longe e vê mal ao perto. Então, as pessoas que veem mal ao perto e que veem bem ao longe, o sentido da energia é ao contrário, o sentido da energia é para fora. Então, a pessoa com presbiopia ou hipermetropia é uma pessoa que vê muito melhor o que se passa com os outros e vê mal o que se passa com ela própria, vê mal o que se passa dentro dela. Então, é como se as necessidades e os valores dos outros fossem mais importantes do que as suas próprias necessidades e os seus próprios valores. E a pessoa que tem que vê mal ao perto e vê bem ao longe, com presbiopia ou hipermetropia, é uma pessoa que tem tensões ao nível do plexo solar, mas também tem tensões ao nível do chakra da garganta, porque a pessoa não está a expressar aquilo que é verdade para ela. E isso é o que provoca ver mal ao perto. Então, vocês tenham atenção onde vocês põem os vossos pensamentos durante o dia. Por exemplo, uma pessoa que tem miopia é uma pessoa que tem medo, e medo é fé em vários futuros negativos possíveis. Quando uma pessoa tem medo, isso é fé em vários futuros negativos possíveis. E uma pessoa com miopia tem este tipo de pensamento, este tipo de raciocínio. Será que é bom eu fazer isto? Se calhar é melhor não. Se calhar é melhor eu não fazer isto. É melhor ter cuidado com isto. Isso é o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem miopia. Na cabeça de uma pessoa que tem presbiopia ou hipermetropia, a pessoa está a pensar no passado com zanga ou com culpa. A pessoa pensa em episódios passados e a zangar, eles deviam ter feito isto, eles deviam ter feito aquilo, ou então com culpa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. E isso é o que se passa na cabeça de uma pessoa que vê mal ou perto. Quando estamos a falar de astigmatismo, o astigmatismo é uma visão distorcida. As pessoas, em vez de verem uma linha direita, veem uma linha toda torta. Isso é uma visão distorcida. Se nós olharmos para o nosso mapa dos chakras, nós temos o olho direito, temos o olho da vontade e temos o olho das emoções. Então, se nós perguntarmos a uma pessoa com astigmatismo como é que ela se sente acerca de uma coisa ou o que é que ela quer, a resposta surge.
e a pessoa decide que não é apropriado dizer isto e que é apropriado dizer antes aquilo. E a pessoa acredita no que disse, em vez de acreditar na resposta que lhe surgiu e a sua visão está-lhe a mostrar que isso é uma distorção e a pessoa que cria estigmatismo. Então, uma pessoa com estigmatismo é uma pessoa que se está a tentar encaixar em valores que não são dela, está-se a tentar encaixar nos outros, nas outras pessoas. Depois, problemas de pele, também são problemas ao nível do plexo solar, também são problemas ao nível de poder, liberdade de controle. E este plexo solar é ao nível da personalidade. Então, é ao nível da personalidade e também é o corpo mental. Então, processos de pensamentos, os vossos processos de pensamentos pertencem aqui ao plexo solar. E a personalidade é o quanto é que vocês acreditam nos vossos pensamentos, porque na sociedade ocidental identificou-se muito com a mente. Então, as pessoas acham que aquilo que elas pensam é verdade, mas não é. Na verdade, não é. E isso é ao nível da personalidade, o quanto é que as pessoas se identificam com os seus pensamentos. E a glândula endócrina que está associada a este chakra é o pâncreas. Então, quando o pâncreas está danificado, a pessoa tem diabetes. E quando as pessoas têm diabetes, nós dizemos que as pessoas não podem comer açúcar, não podem comer doces. Então, descrito do ponto de vista que foi a pessoa que criou aquele sintoma, nós dizemos que a pessoa está a afastar de si a doçura. Então, o pâncreas danificado, diabetes, tem que ver com raiva reprimida, zanga reprimida. Quando surge alguém com doçura, surge uma emoção que é a zanga e assim põe a pessoa a uma distância de segurança. Então, na altura da vida da pessoa e que o sintoma começou, a pessoa sentiu-se zangada com qualquer coisa, mas sem o sentido de liberdade para expressar essa zanga e criou diabetes. E isto são questões ao nível do plexo solar. Querem fazer perguntas acerca deste chakra? Não. Ok. Pronto, agora o resto dos chakras não vos vou falar, porque isso faz parte do curso e dei-vos aqui uma amostra da maneira como nós falamos dos chakras. Há aqui pessoas que estão a falar comigo por chat, mas seria mais fácil se falassem diretamente. Aqui a Isabel está a Se falar. calhar não conseguem. É só ligar o microfone. Mas pronto, está a falar de disbiose intestinal. Se me disser o que é disbiose, senão eu tenho que ir ver ao Google e não. Explique-me o que é disbiose. Mas os intestinos têm que ver com o segundo chakra, só que depende de que parte dos intestinos é que é, porque há uma parte que é o primeiro chakra. Há uma parte que é o primeiro chakra e há outra parte que é o segundo, há outra parte que é o terceiro. Depende do que for. Tinha que ter mais dados para poder responder essa pergunta. O que é que eu vos posso mostrar mais? Pronto, acho que já estou a dar uma boa ideia do que é o sistema do corpo-espelho. Fiz assim um apanhado, fiz um apanhado mais ou menos. Claro que não posso dizer tudo, porque isso aí só indo ao curso para vocês saberem tudo. Se quiserem ficar com os meus contactos estão aqui, estou a compartilhar convosco. E agora tenho uma surpresa para vocês, para quem ficou nesta palestra até ao fim. E eu vou fazer um sorteio para se vocês estiverem interessados a vir ao curso, para virem ao curso por um preço mais barato, ou então para virem ao curso e trazerem um amigo gratuitamente, um amigo convosco. E eu vou-vos mostrar. Então agora vou sortear de 10 em 10 pessoas. Nesta palestra está muito pouca gente, houve um problema qualquer na palestra que as pessoas não conseguiram entrar. Até agora estão 11 participantes na palestra. Por isso, se vocês estiverem interessados em ir ao curso, podem fazer um sorteio agora que eu vou fazer no final da palestra e podem ganhar um de dois prémios. O primeiro prémio é virem ao curso e trazerem gratuitamente o amigo.
O que quer dizer que se vocês dividirem o preço do curso, pagam metade de cada um. Podem vir duas pessoas e pagar metade de cada uma. O segundo prémio é a vinda ao curso por 250 euros em vez de ser por 350. E eu dou por encerrada a palestra. Se quiserem fazer perguntas antes de acabar, podem fazer. Senão, eu vou-vos agradecer por terem vindo. E Susana, sim, desculpe, posso fazer uma pergunta? sim, sim. Que é saber se existem terapeutas deste sistema onde, a quem nos Existem possamos dirigir muitos. para ter a Sim, sim. experiência. Sim, sim, existem muitos. Eu próprio dou curas do sistema do corpo espelho, dou curas em Lisboa, na zona da Penha de França, também dou curas em Viseu quando vou a Viseu e também posso dar online. As curas é possível dar à distância e eu dou muitas curas online. E não existe só eu, existem muitos terapeutas do sistema do corpo espelho. Se vocês quiserem receber uma cura, imagina que estão noutra zona do país e preferem receber uma cura presencial, eu posso vos pôr em contacto com outras pessoas que dão curas também. Há pessoas pelo país inteiro a dar curas deste sistema. Contactem comigo, olha, eu vou-vos deixar aqui os meus contactos no chat. Tenho imensa pena porque o chat não está a permitir, não sei porquê, não está a permitir eu partilhar os coisas. Vou-vos deixar aqui o meu e-mail. Pronto, deixei-vos aqui o meu e-mail e vou-vos deixar aqui o meu telefone. 912, o e-mail, o telefone. Vocês podem, se quiserem falar comigo, podem me mandar um e-mail ou então telefonar-me ou mandar-me um WhatsApp. Também podem contactar comigo por WhatsApp. E vou-vos escrever aqui as datas dos cursos em Lisboa. É no dia 10 e 11 de maio. E em Viseu é nos dias 17 e 18 de maio. E depois temos o retiro, que é de 28 de maio a 1 de junho. Pronto, tem aqui a informação. E eu agora vou agradecer às pessoas obrigado por terem estado presentes nesta palestra e por terem vindo ouvir. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. E vou acabar esta palestra a fazer um sorteio para as pessoas que estiverem interessadas em vir ao curso, para terem a oportunidade de vir por um preço mais barato. Quem não estiver interessado em participar no sorteio, obrigado por terem participado e até uma próxima. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela convosco para nós fazermos o sorteio. Mas para fazer o sorteio, eu preciso mesmo que vocês liguem os microfones. Se quiserem entrar no sorteio, preciso mesmo que vocês liguem os microfones para falarem comigo agora. Então, vocês estão aqui a ver esta roda. Estamos. Ok. Sim. Então, o que eu vou fazer é pôr aqui os vossos nomes Sim. e as pessoas que calhar. Há um primeiro prémio, como eu disse há bocado. O primeiro prémio é virem ao curso e trazerem um amigo de graça. Esse é o primeiro prémio. E o segundo prémio é virem ao curso por 250 euros em vez de ser por 350. E eu vou pôr aqui os vossos nomes das pessoas queiram participar para fazermos agora esse sorteio. Alguém está interessado em dar o nome? Ana Fidalgo, Ana por exemplo.
Então, Ana Melo, espera aí só um bocadinho que isto, não sei o que é que se está aqui a passar. Não está a escrever. Ah, já está. Só um bocadinho. Hum. Ana Fidalgo. Tá. Ana Melo. Tá. Mais algum? António, António? sim. António. Está. Mais ninguém quer entrar? Ana, Ana, quem está a falar, quem estiver a falar tem que ligar o microfone. Para falarem, se quiserem participar, tem que me dizer, está bem? Ok, mais ninguém está. Eu vou desligar a gravação, porque agora já não vale a pena estar a gravar isto. Vou desligar aqui a gravação.